Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem está falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou atender a 2 pedidos de inscritas queridas que pediram para eu falar sobre 2 assuntos, sobre como eu fiz a minha casinha e também o que eu faço quando uma plantinha nova vem aqui para o cantinho. Então, vamos para o primeiro assunto, que é o que eu faço quando uma plantinha vem nova para cá. Eu faço 2 coisas, ou seja, eu replanto direto no meu substrato, nunca deixo no substrato que veio, porque eu acho que aqui para minha cidade ele mantém muita umidade, então eu gosto de fazer a rega nas minhas plantinhas e que a água escorra bem rápido e seque rápido também. E o meu substrato é assim. Se você quer a receitinha, tem uma playlist substrato aí, o mais recente, você vai ver qual é a receitinha que é super top aí, tá bom? E também eu faço outra coisa. Às vezes, nem sempre, eu deixo de molho as raízes por umas 48 horas para hidratar e depois replantar. Então, são essas 2 coisas aí que eu faço. Ou se eu vejo que a plantinha está bem, eu pego e simplesmente replanto. Ou eu vejo às vezes que a plantinha está um pouquinho desidratada, um pouquinho sentida, então eu pego e coloco ela de molho na água, e às vezes só deixar na água já é o suficiente, mas às vezes quando ela está mais sentida eu coloco umas gotinhas de água oxigenada e ela reidrata e fica bem hidratadinha. Então, às vezes é a plantinha que vai te dizer quando que você precisa estar replantando ela, porque daí eu espero ela reidratar e ela fica assim bem hidratada. Então daí eu passo ela para o substrato. Mas de qualquer forma, eu sempre retiro do substrato que veio. Tem quem faça também a poda das raízes para impedir de talvez, trazer nematóides para sua suculenta, para sua coleção, na verdade, Mas eu não faço a poda, eu uso produtos no meu substrato para impedir esses vermezinhos nojentos, e aí tem dado certo. Eu tenho conseguido controlar bastante aqui. Muitos vasos que eu fiz replante eu já não estou observando mais. Porém, eu acabei notando numa bacia de sempervivum que é só pedra, que logo tem vídeo, se eu não me engano, programado falando disso aí, que eu vou mostrar para vocês. Então, na questão da poda de plantinhas novas, esse é um procedimento que eu não faço. Porém, não é porque eu não faço hoje que eu não venha fazer amanhã, A gente pode mudar de ideia. Então, tem muita gente que faz, mas por enquanto aqui, quando a plantinha vem nova, a única coisa mesmo que eu faço é ou colocar ela de molho na água, quando eu vejo que a planta veio meio sentida, e só replanto depois dela dar sinais de estar hidratada, ou eu replanto direto. Tá bom? Então é esse os jeitos que eu tomo aqui, são essas as 2 dicas que eu faço nas minhas plantinhas quando elas vêm nova aqui pro cantinho. E o segundo assunto agora é falar sobre a minha casinha, mas é claro, eu vou mostrar plantinhas para vocês também. Não sai do vídeo, já vai se inscrevendo e deixando seu like, tá bom? Então, a minha casinha, ela foi feita, na verdade, reaproveitando uma base de balanço, que era das minhas filhas. Elas cresceram, estavam no jardim sem uso, e aí eu reaproveitei. Meu marido cortou tábuas de caixaria, daquelas bem rústicas, que se usa para concreto. Cobri com plástico de estufa para conservar mais tempo. E ele fez um recorte aqui, para encaixar na barra de ferro aqui da balança. Colocamos por cima um plástico de estufa também, para os dias de chuva. Mas na maioria das vezes ele fica assim,
é uma perfeita gambiarra, gente. É uma perfeita gambiarra. Feita com elástico, que daí eu usei essas garrafas PET aqui, ó, que eu cortei ao meio, para não rasgar o plástico, porque estava começando a rasgar. Olha aqui, ó. Então é esse elástico aqui, ó. Mas você pode usar borracha também. A borracha também ressecou, as primeiras que a gente colocou ressecou. E aí eu deixo aqui, ó, engatadinho, e vou mostrar também como que eu faço para desenrolar e enrolar isso daqui. É bem facinho, bem de boa. É o melhor lugar que eu tenho para as minhas suculentas, porque aqui nessa parte do jardim elas tomam sol a partir das 7h30 da manhã. Então é muito sol. Deixa eu mostrar o plástico aqui para você, né? Foi a Tati que pediu, ela pediu essa semana até o vídeo, aí eu falei, fica ligadinha aí, que no domingo eu posto o vídeo para você mostrando como a casinha foi feita, porque ela queria saber para poder fazer uma casinha no jardim dela, e fica tão fofinho, tão lindo. A única coisa mesmo que não ficou legal é a minha gambiarra, né? Já viu gambiarra ser bonito? Não, né? Então, mas ela é funcional. Para os dias de chuva, eu cubro as minhas suculentas, então quando dá muitos dias seguidos de chuva, eu baixo o plástico e fica tudo bem. No verão precisa sim de tela Sombrite, porque aqui ultrapassa, eu acho, chega quase, se eu não me engano, olha, 6 a 7 horas de sol, mais ou menos. Ai, eu não lembro. Mas é muito sol. Então, nesse último verão, eu coloquei um TNT aqui. Só aqui na parte da frente. Para os dias muito quentes. Mas eu vou providenciar uma tela Sombrite lá para trás, naquela parte lá que as telinhas estão curtas e não tá pegando filtro em todas as áreas do meu quintal. Então eu quero trazer aquela curta para cá e vou comprar uma comprida para lá e vou reaproveitar, né? Vou mostrar rapidinho para vocês como é que é, ó. Olha aqui, ó. Eu tiro aqui, ó. Deixa eu tirar com cuidado, que senão ele vai cair. E baixo. Olha aqui como é que fica, ó. Ó, fica bem tampadinho para os dias de chuva. Ali ficou torto porque, na verdade, foi eu que mexi no plástico. Quando meu marido fez, ele fez bem caprichadinho. Só que ele prendeu sem as PETs ali e estava rasgando o plástico. Então, acabou que eu tive que colocar as PETs para poder impedir de dar goteira lá dentro e não rasgar mais o plástico do que já estava rasgado. E eu acabei colocando ele torto. Mas isso futuramente eu peço a ajuda dele para arrumar esse plástico que ficou torto. E aí ali naquela beirada acaba chovendo um pouquinho. Então espero, Tati, que você tenha gostado do vídeo aí, da dica. Você pode estar fazendo essa base assim, né? Porque fica uma casinha muito legal. Olha só como é que fica. Acho que eu nunca tinha gravado um vídeo mostrando elas, como que estavam. Como que fica legal. Ó, as tábuas essas tábuas aqui, ó. Só que estão cobertas por dois. Aqui deu metade só do plástico. Cobri com plástico de estufa para poder conservar a madeira. E ficou bem legal, bem show de bola, gente. E aqui embaixo, ó, para enrolar e desenrolar, ele colocou uma madeira. Só que ele enliou a madeira no plástico e no dia até eu falei para ele, não enlia que isso daqui vai manter a umidade dentro e vai acabar apodrecendo a madeira. E foi o que aconteceu. Olha aqui, ó, tá até apodrecendo os preguinhos que ele usou para prender o plástico na madeira. Então o certo era colocar a madeira, mas não enliar do jeito que ele fez aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá apodrecendo. Agora deixa eu mostrar um pouquinho das plantinhas para vocês, né? Olha só, quem tá florindo agora no outono, gente. Hoje é quinta-feira. Meu, que dia que é hoje? Jesus! Vou deixar na edição do vídeo. É quinta-feira, vou postar o vídeo no domingo para vocês. Espero que tenha sido de grande ajuda,
porque às vezes já aconteceu aqui, gente, como eu não faço a poda das raízes das plantinhas que vem nova, acabou sim já vindo o nematóide. Então, beijão para você, Tati, e para você, inscrita, que eu esqueci o nome. Deus guarde cada uma de vocês e você que está assistindo o vídeo também. Espero que as dicas tenham sido úteis para vocês. Se foi, não esquece de curtir e de se inscrever. Agora, bora trabalhar e depois editar o vídeo para mandar no domingo que eu prometi. Quando eu prometo alguma coisa, eu nem durmo enquanto eu não faço o prometido. Um abração muito especial para vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!